Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da AO7. Meu nome é Luca Belo e trago para vocês hoje simplesmente a resposta para essa pergunta: por que suporte e resistência normalmente não funciona? E vou além, levo isso mais a sério ainda, o que na verdade funciona nessas horas, ok? Então não perde tempo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar muito e também vai te deixar a par de várias novidades aqui no mundo de Forex e criptomoedas, day trade, mercado financeiro, tudo em geral. Você vai ficar sabendo direitinho do que funciona, o que não funciona e tudo e mais um pouco, ok? Então sem mais demora, bora pro vídeo que hoje ele promete. Vem comigo. Então, suporte e resistência são as duas coisas primárias que a gente aprende quando a gente ouve falar de mercado financeiro, dos gráficos em si, do day trade, enfim, de qualquer coisa assim você entende sobre suporte e resistência. Nada mais são que duas áreas onde o gráfico normalmente respeita ou tende a respeitar no caso, tá? Por exemplo, ele vem, começa, ele cai, depois volta a subir. Essa região onde ele para de cair é o nosso suporte normalmente, tá? Então, olha o gráfico, eu vou mostrar para vocês aqui justamente aqui pontos de suporte e resistência. Eu vou mostrar para vocês outra técnica que na verdade funciona muito melhor do que eles, que tem uma probabilidade de acerto muito maior, para você entender também por que normalmente as zonas de suporte e resistência não são tão respeitadas, tá? Porque é uma técnica que a gente pode usar para o futuro, porque enquanto suporte e resistência a gente só olha o passado, essa técnica que eu vou mostrar para vocês, na verdade a gente pode usar para os próximos trades e funciona muito melhor. Então, olha o seu gráfico, vem comigo. Então estamos aqui no par de moedas dólar australiano e dólar americano, que é AUD/USD, bem famoso, é aqui do Forex, principal, um dos pares de moedas mais negociados em todo o mundo, ok? Então vamos lá, estamos aqui no gráfico de 1 hora, que é um gráfico legalzinho já para fazer um suporte e resistência. Quanto maior o tempo gráfico, melhor. Isso também é o óbvio. Mas olha o gráfico, olha só que interessante. Então, a partir disso aqui, onde você colocaria seu suporte e sua resistência? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos onde eu faria. Eu colocaria aqui, essa região aqui normalmente, aqui seria o meu suporte e minha resistência. Ou seja, resistência, porque o preço veio aqui, tende a cair. E depois virou um suporte, porque quando o preço ultrapassou essa região, ele veio aqui, respeita e volta a subir. Então, ele era uma resistência e depois virou um suporte. Beleza, uma região legal que a gente fala, pô, vai respeitar, legal, né? Bem, não é tão verdade assim. Porque se a gente começar a ver, quando o tempo começa a passar, olha só, aqui já parou de respeitar, o preço veio aqui embaixo, já pegaria todo o stop, toda essa galera e voltaria a subir. Aí beleza, a gente fala, não, então a nova resistência, o novo suporte é aqui embaixo, vamos colocar aqui embaixo, que no caso seria o nosso novo suporte aqui embaixo, mas olha só, o preço vem depois, não respeita também. Tá? E assim vai acontecendo. A gente pode olhar para cima também, A gente vai achar que isso aqui é a nossa resistência. Olha só que legal. O preço simplesmente ignora e vai para cima, não respeita. Aí depois ele para aqui embaixo. Aí depois ele sobe mais um pouco. Aí depois ele sobe mais um pouco ainda aqui, tipo, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, tá? Isso é basicamente o que acontece no mercado, te deixa perdido aqui, fala, pô, pelo amor de Deus, como suporte e resistência não funciona. E não é bem assim. Na verdade, suporte e resistência são áreas muito legais que você deve ficar de olho, mas em tempos gráficos muito grandes. O que eu considero de uma semana para cima são suportes e resistências muito boas para você ficar de olho. Mas assim, é claro que pelo fato do time frame ser muito grande, a sua zona de suporte e resistência fica muito grande e fica praticamente inegociável para você fazer suas negociações, entende? Por quê? Porque você não tem como deixar um stop gigante aquele ponto, tá? E é isso que entra mais ainda essa técnica que eu vou mostrar para vocês. Essa técnica que eu vou mostrar para você agora no gráfico, por coincidência, tem uma operação que eu já fiz utilizando ela aqui no AUD/USD, literalmente aqui no começo de março, que deu muito bom. Olha só, nem teve stop loss certinho, já caiu, respeitou meu preço e tive meu take profit, tive meu lucro nessa operação, tá? E como ela funciona mais ou menos? Então, se a gente fosse tentar planejar uma resistência e suporte, seria mais ou menos toda essa área aqui. Olha só como fica bem maior do que eu planejei, tá? Nesse caso ele até funcionaria, mas o preço, como eu falei, ele tende a ficar quebrando essas áreas, vai para depois cair, buscar seu stop, depois cair de novo, você fica maluco, entende? E é por isso que essas zonas aqui, a gente chama em português de velas de inclinação ou em inglês de order blocks, que são literalmente as zonas onde as velas institucionais colocam todo o seu dinheiro e começam todo o movimento. Como assim? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá aqui para vocês aqui, vamos apagar isso aqui para mostrar certinho mais para vocês como funciona. Saca só. Fechou, estamos aqui na nossa operação. Eu acharia que a princípio aqui é o nosso suporte, só que o preço foi lá e quebrou. Beleza, meu novo suporte seria aqui embaixo.
o preço foi lá de novo e quebrou. Então a gente não está tendo suporte aqui que está funcionando muito bem. Ok? Como eu vou usar na minha operação futura? As order blocks nada mais são do que as velas, ou seja, essas linhas vermelhas no caso que a gente está vendendo, tá vendo que a tendência está de baixo? Então a gente vai olhar order blocks de venda no caso. Então eu vou ficar sempre atento nas zonas de queda. Por quê? Porque a nossa linha de tendência está sempre mostrando que o preço não para de cair. Então a gente vai procurar nossos order blocks a partir desses movimentos. Então o que ocasionou a quebra desse último low aqui, vou até escrever aqui, ó, low, que é o nosso último ponto mais baixo. Então, se a gente for olhar direito aqui no gráfico, a gente vai ver que o preço teve duas ocasiões onde ele teve o princípio de quebrar essa estrutura de baixo e continuar caindo no preço. Então, justamente é onde começa o movimento, que é mais ou menos aqui em cima, e onde ele quebra esse low, que vai ter uma região aqui mais ou menos. Porque se a gente for diminuir o time frame para uns 15 minutos, por exemplo, que é um time frame que eu gosto muito, a gente identifica que quem quebrou essa zona de low aqui, na verdade, foram essas duas velas aqui, literalmente essa zoninha aqui, muito bacana, que teve início da quebra dessa região aqui, desse lowzinho aqui, entende? Ou seja, foi a partir desse momento, com essas velas aqui, que a gente teve a quebra dessa região. Então, aqui virou uma zona de supply pra gente. E essa zona de supply nada mais é do que uma região de venda que o preço tende a respeitar muito mais no futuro. Que é o que a gente poderia dizer como nossa resistência principal, assim, que a gente tem, entende? Então, seria no caso, ou essa região aqui em cima, ou essa região aqui onde eu coloquei. Essas duas regiões aqui são as de venda que a gente ficaria olhando o time frame. E olha só, então vamos colocar aqui, ó, posição de venda, coloca o stop loss aqui um pouco acima, e a gente busca, sei lá, esse último suporte, pelo menos assim, sei lá, a gente pode imaginar a situação, e olha só como o preço, ele vem buscar justamente essa área, olha só, perfeitamente ele vem buscar essa região e já voltou a cair. Entende como funciona muito bem essa estratégia? Por quê? Porque essa zona tem para a gente muito poderosa, com stop loss bem menores e que são o verdadeiro início de toda essa tendência, de toda essa movimentação do gráfico, entende? Com essas velas institucionais, que são os bancos colocando dinheiro, movendo para onde eles querem. E por que o preço tende a voltar aqui em cima? Por quê? Porque quando o preço começa a cair para baixo, tá vendo que ele tá caindo, o que o banco começa a fazer? O banco começa a vender, como ele está vendendo, ele começa a comprar suas ordens, ou seja, ele começa a pegar esse lucro que ele está tendo com o preço caindo. Por quê? Porque ele colocou a venda. Então, com o preço tendo essa queda e ele tendo esse lucro, ele vai pegando esse lucro e o mercado com isso tende a voltar. Por quê? Porque o pessoal está comprando de volta esse dinheiro que ele está vendendo. Só que, quando ele volta nessa zona onde ele fez toda a situação começar normalmente, ele vai lá e coloca novamente o dinheiro nessa região, porque é uma região que ele viu que funciona muito bem estrategicamente. E é justamente onde vem que, olha só, o preço volta a cair direitinho, entende? Essas são zonas poderosíssimas que funcionam 80, 90% das vezes, eu juro pela minha vida que funciona demais. E assim, não é tão fácil de achar, tá? Eu uso essa estratégia aqui há mais de 2 anos no caso, e ainda assim tenho umas dificuldades, ainda assim sou enganado pelo mercado, tá? Então não é tão fácil quanto parece, mas posso ter certeza que pelo RR que ela te traz, ou seja, olha só, que essa zona aqui tinha uma RR de 5 vezes maior, ou seja, eu podia perder 5 vezes seguidas que eu teria um break-even, eu teria até um possível lucro na operação seguinte se eu ganhasse. Entende? Então é uma estratégia que a longo prazo te dá um retorno assim fabuloso, que funciona muito bem, porque para mim funciona há mais de 2 anos e para todos que usam a estratégia, principalmente lá fora, na gringa, que é justamente onde você encontrar esse assunto que é muito raro aqui no Brasil, é o segredo dessas velas institucionais, é o que vai te movimentar e vai te deixar o dinheiro no bolso, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês no vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se entendeu alguma coisa, deixe nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse, que eu ensino muito bem essa estratégia, que dá muito certo. E deixa aquele like, que vai me ajudar demais, tá? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo e a gente se vê na All7. Fui!